Eu acho que sempre fui um pouco politizada, assim, sabe? Porque meu pai era politizado, minha mãe também, entende? Então, na minha casa sempre viveu muita política. Meu avô era chefe político local, foi perseguido. Então, a gente sempre viveu muita política, sempre viveu perseguição política no interior, perseguição política no interior de Minas. Era muito brava. Eu me lembro de vovô dizer assim: eu não dou o primeiro tiro, mas se derem o primeiro tiro, de todas as bananeiras sairão balas. Bananeiras que tinha atrás da casa do meu avô. Ah lá? Minha mãe e meu pai. Vovó, vovô. Quem são essas, mamãe, por favor? As minhas três graças. Isso. Maria do Carmo, Valquíria e Lopes. Isso, né? Você comandando, né? Eu estou comandando, como Como sempre. sempre, isso. Minhas filhas sempre participaram de tudo na casa. Cada uma tinha obrigação, mensal ou semanal, não lembro mais como. A gente era um pouco diferente das outras primas, né? A gente podia usar vestido de alça, elas não. A gente ia ao cinema, matinê, elas não. Nadávamos, elas não. Ou seja, então eu me sentia superior. Ah, senti. Quando eu era adolescente de 16, 17 anos, eu tenho uma turminha. E a gente ia tomar, dependendo do dinheiro, a gente tomava uma bebida melhor. Se não, era cachaça, Coca-Cola e pão com manteiga. Podia variar. E eu soube que ela, sem deixar eu perceber, me seguiu. Conversou com o povo do bar, percebeu que era a coisa mais tranquila do mundo e nunca deixou que eu percebesse. Eu fui descobrir isso muitos anos depois. E isso é respeitar, eu acho. Ela casou apaixonada, ela quebrou lanças para casar. Mas essa paixão não durou muito, então ela não teve um casamento feliz. Então ela sempre disse para nós que queria que nós nunca dependêssemos dos homens. Para mim, o importante é que elas fossem felizes, escolhessem o que fosse. Elas tinham opção de vida, terem opção para ser felizes. Isso é que era importante para mim. Casando ou não, o casamento não era essencial da vida, não. Como o papai sempre trabalhou fora de Belo Horizonte, ele ficava 3 semanas fora, vinha, ficava 5 dias em Belo Horizonte e voltava. Então, ela segurava o peão. Então, a bola estava com ela sempre. E ela seguiu à risca essa ideia, esse projeto de nos transformar em mulheres independentes. E ela era uma mulher que trabalhava. Mais do que trabalhar fora já era algo avançado naquele momento, né? Bom, além de trabalhar fora, ela era militante, ela era sindicalista, né? No sindicato dos ferroviários, um ambiente evidentemente masculino. E tinha 3 lindas filhas do barulho. Todas essas conquistas, elas hoje parecem óbvias. Não são. Escravidão, a economia vai ruir. Não pode, tem que continuar. Voto feminino, mulher não sabe votar, vai ser puro cabresto, etc. Salário mínimo, bancarrota. É sempre assim. Então, isso eu aprendi com ela também. Eles chiam porque estão perdendo alguma coisa. Ela participava das coisas na condição de líder sindical ou de mãe. Mamãe foi a primeira presidente da União dos Servidores Públicos Federais de Minas Gerais. Quando surgiu, foi com ela na liderança. Ela criou com uma amiga do partido uma liga, um negócio chamado Liga Feminina, um movimento que envolvia mulheres, que coordenavam o trabalho nas favelas, era um trabalho maravilhoso. Nós éramos muito interessadas em que as mulheres participassem mais. Tinha uma companheira chamada Damastora, que lutava muito por isso. Ela pertencia ao Partido Comunista, eu não. A gente brigou bem. Então você tem que convir que com essa mãe a gente não podia ter dado outra coisa a não ser militante. Eu me engajei nas coisas nas quais eu me engajei por uma razão, era lei natural. Tudo era muito discutido. E tinha uma missa, né, Lotes? Vocês iam à missa, depois da missa ia lá para casa e aquela discussão ferrenha de política. Tínhamos 2 grupos, o dos comunistas e o dos católicos, que era o meu grupo. A casa era muito bem frequentada, né? Bem frequentada, pro meu gosto era. E era o único espaço que se tem notícia onde católicos e comunistas se davam bem. A Maria do Carmo era do PCdoB. Eu cheguei, inclusive, a fazer a cartilha, estudar na cartilha, mas aí abandonei e fui para a Polop. A Polop era uma organização que fazia uma revisão da política reformista, assim
por eles qualificada, do Partido Comunista Brasileiro. Mamãe, nessa, já era militante, já era líder sindical e era muito assediada, muito, principalmente pelo pessoal do Partido Comunista. E ela disse, a hora que eu entrar no partido eu desequilibro a minha relação interna. E ela dizia isso era muito claro, não vou me filiar a nada. Ela se dizia da coexistência pacífica, porque tinha que, entende, administrar essas 3 graças, entende, em coisas diferentes, né, em instituições diferentes. Conviver pacificamente com as 3 opiniões, distintas e diferentes, né? Mas todo mundo revolucionário. Quando o Brizola foi a Belo Horizonte, as marchadeiras, como a gente chamava, aquelas mulheres protetoras da moral dos bons costumes, tinham encostado nesse espaço chamado Secretaria de Saúde e Assistência, onde a mamãe fazia as suas assembleias de faveladas, elas encostaram próximo da escadaria, caminhão com pedras. E no dia seguinte, né, quando a gente pega o jornal, entende? Estou eu lá, toda ensanguentada e com aquela frasezinha embaixo, uma jovem de bela aparência, mas com um palavreado de baixo calão. Quase mamãe morreu. E eu fiquei tão desapontada, nossa senhora. Queria que falasse que ela era feia, mas que fosse educada, né? Com isso você vai ficando visado, né? Você vai ficando mais exposto, né? Em Minas Gerais, o Magalhães Pinto, que era o governador da época, criou uma coisa horrível, muito nazista, eram militantes que tinham porte de arma e andavam com braçadeiras. E por coincidência, o vizinho da frente era um desses caras. Eles ameaçavam pegar a Lotus e currá-la. Quando os meninos, os amigos, né, ficaram sabendo, ficou todo mundo em pânico e tal, então tem que mandar embora. Era novinha, 14 anos, bonita, né? Então não teve que sair de lá. Então, naquele mesmo dia, nós pegamos um ônibus e eu trouxe Lotus para o Rio. Tchau e benção. E acabou, nunca mais voltei para lá, nunca mais também vi a casa, nunca mais tive notícia de nada. Além da minha boneca. Eu sei que a gente estava na rua dizendo, por algum momento, defendendo o Jânio. Até que alguém se lembrou quem era o vice. E nós, então, começamos a gritar, Jango, Jango. A polícia, então, aí não gostou nem um pouco. Polícia Mineira é dose, partiu para cima da gente. E eu tenho 1,54 m. O Juarez tinha 1,90 m. Penduramos um na mão do outro e ele me ajudou a fugir da polícia, que veio atrás da gente com tudo. E não soltamos mais a mão, começamos a namorar no dia, com a polícia, dando a sua efetiva contribuição. Foi assim mesmo. Eles liam Lenin, eles estudavam muito, e queriam um Brasil socialista. A ponto de, inclusive, fazer oposição àquele governo João Goulart, porque queremos mais. Mais, para além das reformas de base. Queremos mais. E eles estavam nesse caminho quando vem o golpe. Esqueci. Eu fui presa. Eu me esqueci. 1 semana ou 10 dias depois do golpe, ela foi presa. Foi muito no começo. Gente, o que foi que aconteceu, hein? Depois que eles instituíram os atos institucionais, primeiro foram os políticos, acho que depois veio essas lideranças sindicais e tal, entendeu? Então, só por isso mesmo, ela era muito atuante e era temida. Mamãe foi uma pessoa que ela chegava em casa e dizia, hoje ganhei uma linda caixa de bombons. E a gente dizia, oba! Ela disse, não recebi, não posso receber. O meu trabalho, eu ganho para o meu trabalho, eu não estou lá para ganhar bombom nem flor. Então é uma pessoa incorruptível. E essas tinham que ir para a cadeia rapidinho. Papai ia me ver. Mamãe não, porque mamãe ficou louca. Mamãe perdeu a cabeça. Isso acontece, né?
Como é que uma família tradicional pode pensar que uma filha vai ser presa? Isso é um escândalo. E ela ficou 40 dias incomunicável. A boca seca, dá sede. A boca seca e dá sede. Isso eu me lembro perfeitamente. Que eu caminhava assim presa e tinha sede. Naquela época não tinha processo. Naquela época não tinha essa coisa. Você era preso, ou era solto, ou era morto. Você não tem para onde apelar. Quando as coisas são processuais, você segue o trâmite legal. Mas quando a coisa é arbitrária, fica muito difícil você agir. Então a coisa ficou estabelecida assim. Eu no Rio, com Lotus, a Maria do Carmo em Recife, mamãe na cadeia e nós em casa. Quer dizer, foi a perda do chão total. O Juarez preso de um lado, mamãe preso do outro. Lotus num exílio no Rio de Janeiro. Isso é coisa mais doida. Eu acho que a gente fica mais forte, porque é uma reação natural que a gente tem. É uma reação natural. Você não é covarda, não. Entrou como saiu. Sem processo. Isso é que é o mais inacreditável. Primeiro veio mamãe, Lotus se incorporou, papai continuava fazendo carvão no norte de Minas, continuava com o mesmo esquema. E a Maria do Carmo veio de Recife e o Juarez já tinha sido solto lá em Recife. Então a família já se recompôs aqui em 65. Depois da prisão de Belo Horizonte, ela se afastou da militância objetiva. Ela não era mais presidente da União dos Mineiros, nem da Liga Feminina, que isso foi extinto pela ditadura. Mas ela nunca se desvinculou de nada, mesmo aqui no Rio. Então, manteve os amigos e aqui acompanhava as nossas ações. Eu sempre participei, eu nunca fui omissa. Eu sempre participei de tudo que minhas filhas faziam. Como ela sempre morou com a Maria do Carmo, entendeu? Depois que eles voltaram de Recife, eles moravam juntos aqui. Aí eu me casei, fui para São Paulo e eles continuaram juntos. Então, o natural é que ela tivesse mais próxima da ação deles. A gente levava para entregar para as pessoas, para os companheiros, né? A gente atravessava a barca com uma metralhadora dentro de uma tampa de fogão. Se ela alguma vez saiu com uma metralhadora, eu não tomei conhecimento, mas eu acho muito possível. Porque ela ajudava a fazer levantamentos, como eu, como vários outros. Você levava a metralhadora, levava tudo. Levava, entregava. Agora, você tem medo? Tem medo, sim. Quem disser que não tem medo, tá mentindo. Tem medo. Agora, você tem que vencer o medo. A gente ali aprendeu a saber o menos possível. Quanto menos você sabe, melhor. Discrição, cuidados com segurança, cuidado com o que fala ao telefone. Todo mundo era observado por todos, né? Todo mundo era observado. Ditadura é ditadura, né, filha? Vocês não viviam ditadura, vocês não sabem o que é, não. Ditadura é ditadura, tá? Você tem medo até das portas, da porta entreaberta. E os filhos delatam os pais e tudo assim. Sabe por quê? Eles usam de ardis. Numa ditadura se usa muitos ardis. Se pega as pessoas. Isso era muito ruim. Viver sob tensão é muito ruim. Você deitar sempre pensando que vai acontecer alguma coisa, que vai... Isso é muito desagradável. Você sair sempre com medo de estar sendo seguido, sempre olhado. Isso é muito desagradável, muito desagradável. Muito pouca gente sabia que a gente ia tentar desapropriar o cofre do Adhemar. Essa história é uma história épica. Eu diria que é a grande história épica que vai acontecer na fusão da Colina com a VPR e que vai resultar na formação da VAR Palmares. Ela vai durar 3 meses e nesses 3 meses acontece a grande ação. Que o Adhemar tinha uma caixinha com muito dinheiro, que a namorada dele chamava Dr. Rui, isso era de conhecimento generalizado, não só na esquerda, mas no meio da imprensa, isso era público. Que ele era ladrão, também todo mundo sabia, porque ele próprio fazia campanha assim, rouba, mas faz. Agora, que saiu se espalhando no cofrinho só porque coincidiu da gente ter como militante um sobrinho do Dr. Rui. Senão não teríamos descoberto nunca, nem ninguém. Eram dólares não declarados,
de um político com uma história de corrupção. Eles botaram a mão num dinheiro jamais inimaginável, que daria para sustentá-los a todos. E aí, depois dessa grande ação, eles fizeram um outro congresso, que era o congresso que iria reafirmar aquela fusão de VPR com a Colina e o Pontinho. E aí, esse congresso, há um novo racha, e aí eles se separam de novo. Então, eu vim passar o mês de julho aqui no Rio com a mamãe. Eles tinham fundadas razões para achar que ela sabia do cofre, porque eles encontraram os recibos dos cilindros de gás, tudo lá em casa. Um dia ela disse, ela estava de licença-prêmio. Vamos lá vamos a Niterói, porque ela estava lotada no Inamps lá de Niterói. Vamos a Niterói porque eu preciso receber. Precisava fazer alguma coisa e... Ela foi tratar de algo que ela podia ter adiado. Eu sei disso porque isso virou uma discussão de organização mesmo, porque era muito irresponsável ali. Eu era contra aí. Se fosse para receber, fosse para não receber. Não tinha cabimento correr esse tipo de risco. Aí, a grande cobertura que elas bolaram foi levar o neném. Olha que maluquice. E levaram o menino. Levo o André para mostrar para as minhas amigas, colegas. E eu fiquei no saguão do prédio, olhando para uns editais assim na parede, fiquei ali. Quando eu olho, ela descendo a escada com o André no colo. O André era uma criança de uma vitalidade enorme, 2 anos e meio, não andava no colo de mais ninguém. Achei estranho o André no colo, continuei olhando para a parede. Aí ela desceu e os caras vieram atrás. Ela passou por Valquíria e conseguiu falar, olha atrás de mim. Eu continuei olhando para a parede, para deixar ela passar. Aí eu olho e ela já estava na rua, na calçada, e eu começo a andar em direção a ela. Até hoje é difícil falar. Eles não tinham manjado Valquíria, porque eles foram avisados a partir dos delatores colegas lá em cima. Senão eles teriam visto Valquíria. Deviam ter um negócio já montado. Se a velhota aparecer, vocês acionam. Mais para frente, quando tem aqueles prédios que tem os pilotis, teve um momento que eu me aproximei inadvertidamente e o André falou, mamãe. Com o Andrezinho assim pra ela e ela virou pro lado e não pegou o filho. Aí eu consegui recuar um pouco, ela foi andando. Aí quando eu chego no centro da Praça Araribóia, eles a colocaram no carro. Quando eu percebi que ela estava, que tinha entornado o caldo, né? Que eu vi o Fusquinha e a pessoa que falava com ela e voltava, eu digo, eu não posso cair. Senão ninguém vai saber. Era simples e dramático. Valquíria foi muito heróica. Me deixou ser presa com o menino dela, com o filho dela. Porque eu falei com a Valquíria, vão me prender, Valquíria. E a Valquíria passou por mim assim, fez de conta que não entendeu, e me deixou com o menino. Eu fui presa com ele, com o André. Aí ela ficou sem notícia das pessoas, né? De nós todos. Não sabia se a Maria tinha sido presa, né? Se o Juarez tinha sido preso, né? Que eu estava atrás do Juarez, meu genro. Então eu não podia dar nem meu endereço. Casa de mãe é casa de filho. Vocês estão atrás do meu genro. Se eu dou meu endereço, e ele chega lá. Então eu não dou endereço. Eu não dou caboclo, não dou meu endereço. Só está se complicando. Complica, nenhum juiz do mundo vai me condenar por isso. Eu não posso entregar para vocês meu filho. Meu genro é meu filho. Como eles já estavam clandestinos, eles iam na casa de mamãe, mas tinha toda uma sinalização. Se pode chegar e se não pode chegar. Então eu digo, Maricota, vocês duas vão ficar pulando corda na rua, jogando bola aqui, alegremente as duas, e não saem da porta do prédio enquanto não aparecer alguém, o Juarez ou a Maria do Carmo. E quando você vê-los, qualquer um dos dois, você vai andando, pulando corda até eles e vai dizer para entrar em contato com a gente imediatamente no MAN. Não passou muito tempo, liga o Juarez. Aí a gente articulou tudo que tinha que fazer. Aí fomos para Sobral Pinto, fomos para outros advogados, entendeu? Para procurar. Aí fomos notícia no jornal para poder evitar que acontecesse alguma coisa, né? Tanto no dia seguinte já saem notícias, entende? Do desaparecimento de mamãe. E eles disseram para ela que nós todos estávamos presos e que o André estava no juizado de menores, claro.
Ela sofreu muita tortura psicológica. Eles punham pessoas para gritar e diziam para mim que as minhas filhas estavam apanhando. Ela ouvia torturas, gritos horríveis, e eles diziam que éramos nós. Lógico, que o Andrezinho estava no juizado de menores, essas insinuações horrorosas de ser uma mulher que favorece prostituição com as próprias filhas, o tipo de coisa que é para acabar com a mulher mineira, entendeu? Como ela. Ela ficou muito baqueada porque ela emagreceu muito. Ela não comia e só tomava líquido. Passados 30 dias, entrou em pressão convergente, pumba, eles tiveram que soltar, senão ela ia morrer ali. Mas ela não dizia que era greve de fome, porque senão ia parecer um ato hostil. Não consigo, nada não desce, meus filhos, minhas filhas, meu neto, pronto. Espertíssima, dona Angelina. Eu fiquei presa 29 dias. Eu fiz uma greve de fome, por isso que eu saí. Fui direto para o hospital, no soro. Ela saiu fortalecida num certo sentido, porque não conseguiram nada com ela. Muito enfraquecida fisicamente, mas muito fortalecida como ser humano, eu acho. Eu sabia o que estava fazendo. Tinha consequências. E sofri as consequências, sim. Mas isso é natural, Certo? É assim mesmo, a vida é assim. Então, quando o Juarez e Maria do Carmo são apanhados ali naquela rua do Hospital da Lagoa, no Jardim Botânico, eles vão para ali, estão tentando recuperar num ponto alternativo um companheiro que obviamente tinha caído, e eles sabiam que tinha caído, mas eles queriam apostar na possibilidade desse companheiro não ter caído, e eles, segundo Maria do Carmo conta, eles tinham um pacto. O Juarez foi das pessoas mais extraordinárias, mais despojadas, mais simples e mais honestas que eu jamais conheci. E para mim, o que ilustra bem todas essas qualidades foi quando eles usaram cianureto no colarinho da camisa. E aí eu disse a ele, você acha que vale a pena? Me explica essa história do cianureto. Não consigo aceitar isso. E ele disse, olha, as pessoas estão caindo, não dá para julgar as pessoas que são torturadas, você não tem como avaliar a reação de alguém que fala sobre tortura. Eu sou um quadro importante da organização e eu tenho muita informação. A organização, o movimento é mais importante do que eu. Eu fico muito emocionada, assim, de pensar nessa história, porque o suicídio é alguma coisa tão dramática, tão definitiva, tão radical, que mostra um pouco a tragédia que essas pessoas estavam vivendo naquele momento. O momento definitivo, a vida definitiva que elas estavam vivendo, o modo como elas estavam, né, lançadas no tempo, né, e lançadas no tempo desta maneira. Não importa, eu acho, para a história, se quem matou, se teve pacto, se o pacto não foi feito, se ele pegou a arma, se ela não pegou, e aí logo depois o carro foi cercado e tinha tiro para tudo quanto é lado, inclusive ela foi atingida. Não importa. Aí é uma história pessoal do Campo da Maria que é dela e que deve estar guardada com ela e ser muito respeitada. Ainda dói demais, não vou falar mais. Importa que os jovens estavam também considerando a hipótese de morrer em nome de uma causa. Como é que a história engendra uma perversidade dessa? Essa é a conta que a gente tem para cobrar do período da ditadura militar. Quando eu saí para o Brasil, no avião, para ir embora, um deles me disse, aquela velha nos enganou, mas você sai e ela vem para cá. Eu tratei de fugir, mas não vou me pegar de novo de jeito nenhum.
fugiu.